Fala aí galera, tudo tranquilo, tudo na paz com vocês? Vamos então dar continuidade, tratando sobre a nossa redação do Enem. E conforme já combinamos, nós vamos dar continuidade hoje, tratando especificamente sobre a competência de número 4, certo? O que exige a competência de número 4? Você sabe? Eu vou dizer aqui para vocês. A competência 4 do Enem, ela exige que o candidato demonstre conhecimento acerca dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E não é uma coisa tão simples, assim como não é nenhuma das outras competências. Como eu falei nos vídeos anteriores, apesar de haver essa divisão por competências no Enem, elas guardam estreita relação entre elas, certo? Então assim, ela pode estar relacionada a uma ou outra competência de forma menor, de forma maior. Por exemplo, a competência 1 está muito relacionada com essa competência 2, com essa competência 4. Por quê? Porque como a competência 1 exige que o aluno demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, para ele ter domínio, ele precisa, obviamente, conhecer os mecanismos linguísticos que ajudam, que contribuem para a construção dessa argumentação. Por quê? Porque esses elementos são elementos gramaticais, Quem domina esses elementos gramaticais, esses itens gramaticais, é porque tem um conhecimento da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Então estão muito relacionados. Ao passo que o conhecimento sobre a norma ortográfica, o conhecimento sobre a norma gramatical, também é um fator de coesão dentro do texto, É um fator também coesivo. E nessa competência, quem são esses mecanismos linguísticos? É exatamente a coesão, que pode se manifestar de várias formas. A coesão pode se manifestar por meio de concordância nominal, de concordância verbal, uso de vírgula, uso das pontuações, organização do texto em parágrafos, tudo isso dá conta sobre o aspecto da coesão textual. Também contribuem como mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, aquilo que nós chamamos de operadores argumentativos. Operadores argumentativos são, em geral, elementos gramaticais que dão progressão referencial e temática ao texto, ao passo que demonstram um ponto de vista que está sendo assumido pelo produtor do texto, pelo autor do texto, que dão aí uma ideia de conclusão, dão uma ideia de retomada, dão uma ideia de explicação, dão um valor de adversidade, dão um valor de consequência, de causa e de consequência. Então, como nós falamos, quando nós tratamos ao longo da competência 2 e da competência 3, não basta apenas eu ter um amaranhado de informações soltas. Elas precisam estar relacionadas entre si. E quem vai dar conta dessa articulação entre elas, quem vai articular essas ideias, são exatamente esses mecanismos linguísticos, que podem se organizar de forma interparágrafos, ou seja, entre os parágrafos, mostrando a relação entre eles, e também de forma intraparágrafos, ou seja, dentro do próprio parágrafo. Como é que essas palavras, como é que essas frases, essas orações, esses períodos serão organizados? São através desses operadores argumentativos, são através desses elementos interparágrafos e intraparágrafos. São exatamente por conta desses elementos coesivos. E aí eu cito alguns exemplos para vocês. Porque, pois, visto que, já que, dessa forma, nesse contexto, sob esse viés, portanto, enfim, conforme defendido, dito anteriormente, de acordo com, segundo fulano, segundo Beltrano, no que concerne a, com o fito de. Então, isso são alguns dos elementos operadores argumentativos, interparágrafos e intraparágrafos, que vão dar conta dessa argumentação. Demonstrar o uso produtivo desses elementos é o que vai fazer com que você seja agraciado com a nota mais alta, com pontuação mais alta dentro da competência 4, certo? Então, conforme acontece com as outras competências, nessa não é diferente, eu vou sempre repetir isso. Nós temos o nível 0 e nós temos o nível máximo, que vale 200 pontos,
E a avaliação do seu texto vai versar sobre palavras que se encontram de forma soltas, de forma desconexas, né? Não dando um sentido, não dando uma coesão à ideia que você está querendo defender, até um texto que apresente uma presença massiva, expressiva de mecanismos linguísticos, de elementos linguísticos, de operadores argumentativos interparágrafos, interparágrafos, além de outros elementos coesivos que dão conta então aí da organização temática, né, e também de sua progressão dentro do texto, beleza? Então é isso que será avaliado na competência 4 da redação do Enem. Como, né, o candidato utiliza dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Beleza? Então são essas informações referentes à competência 4. Se você tiver alguma dúvida referente a ela, manda aí pra gente que a gente tenta ajudá-los. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço.